Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal do YouTube. Que tal hoje aprendemos a fazer uma linda boneca japonesa usando garrafa de suco? Eis aqui a minha sugestão de hoje. Essa linda e delicada boneca japonesa chamada Kokeshi. Linda, não? Bem delicada, como tudo que vem da colônia japonesa. Aqui é a parte das costas, também com delicados detalhes. E vocês podem mudar a padronagem das estampas, das cores. E o cabelo vocês podem fazer até ele mais comprido. E agora vamos ver ou rever a minha participação na live Em Casa com Santa Fé, no programa Ateliê na TV, com o nosso querido Dotan. Em Casa com a Santa Fé, né? A Santa Fé trazendo aulas e professores incríveis com técnicas maravilhosas, liberando todos os moldes, como tem sido bom, né? A Santa Fé do nosso lado. Aí daqui a pouco eu vou falar do projeto Santa Fé Ensina, das novidades que a Santa Fé traz com muito carinho para todos vocês. E vamos começar a semana com o pé direito, com muito feltro, direto com a Wanda. Tudo bem, Wanda? Boa tarde, Wanda! Boa tarde, Dotan. Tudo bom com vocês? Tudo ótimo. Eu tava comentando com a Wanda nos bastidores. Que boneca maravilhosa, hein, Wanda? Parabéns, hein? Obrigada. Fico muito feliz que vocês tenham gostado. Fácil de fazer, Wanda, para quem tá começando aí no mundo do feltro? É fácil sim, é muito fácil. A gente usa materiais bem simples que a gente tem à mão. Não tem muita dificuldade não, só o que a gente usa inicialmente é uma garrafa de suco de 900 ml. Qualquer material nesse tamanho, você já consegue trabalhar essa peça como base, sem problema nenhum. Olha que interessante. Então vamos fazer o seguinte, antes da gente começar a nossa aula com a professora Wanda, que gentilmente trouxe essa peça maravilhosa, eu quero lembrar que vamos embora para a aula, Wanda! Então eu vou estar usando a parte aqui de baixo. Então, olha, então nós temos aqui a garrafa. O que eu fiz? Eu completei ele aqui com uns 2, 3 dedos de areia para só ficar firme, tá? Para ele ter um pouco de firmeza. Quem quiser transformar em peso de porta, completa com mais areia, ok? Areia ou pedrinha. E eu completo ela com enchimento acrílico, tá? Eu vou completar ela com enchimento acrílico até a boca, eu vou compactando para ficar bem firme na hora do encaixe do pescoço. Para o pescoço, eu venho aqui, recorto o segundo molde no feltro Nude Capri 2 vezes, tá? Eu vou juntar as duas partes, eu vou usar uma linha mais grossa para vocês enxergarem, mas a gente usa a linha de costura, um fio só, na cor mais perto do Nude Capri, um salmãozinho. Mas eu estou usando essa linha de pesponto em uma cor pink para poder visualizar mais o ponto. O que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um nó inicial. E depois eu venho e vou fazer ponto chuleado. Chuleado é aquele pontinho simples de fechamento de boneca que a gente vai pegando de um lado de outro, só indo de uma ponta a outra. Quanto mais juntinho, melhor, por conta do enchimento não sair, né? E bem na beiradinha, então eu vou usando, como sempre eu digo, eu uso a linhazinha a unha com uma reguinha. E eu vou juntando e só vou fazendo isso, de ponta a ponta, de um lado para o outro, até fazer a volta toda, deixando essa parte aqui aberta. Eu vou pegar um que eu já tenho pronto. E eu já tenho ele aqui, olha, tá? Ele fica bem fechadinho.
e aqui a partezinha de baixo aberta. Eu venho aqui, vou trabalhar agora com uma manta acrílica, 12 por 12. Vou usar mais 4 palitos de sorvete. Seriam para quê? Para fazer a estrutura do pescoço, para sustentar a cabeça. Então, eu venho aqui com a cola de silicone líquida e eu vou colar um do lado do outro, duas, né? Eu venho aqui, vou prender um palito, depois eu venho com o outro palito. E junto os dois e depois eu vou colar um em cima do outro. Palitinho de sorvete mesmo, né, Wanda? Aquele de picolé, né? É bem rapidinho. Venho aqui, vou colar. Depois, o que eu vou fazer? Eu vou enrolar. Formando tipo um rocambolezinho. E venho aqui no final e eu vou passar mais um pouquinho dessa cola de silicone líquida. Fechei ela, tá? Aí eu venho, volto, retorno de novo com a minha garrafa, vou encaixar aqui no centro e vou completar as laterais com um pouquinho mais de enchimento acrílico. Só para ele ficar firme no lugar, mas sendo mais no centro. Eu jamais imaginaria que a base fosse isso, viu? Uma garrafa, toda ela de enchimento. Que interessante aí a base da sua boneca, viu, Wanda? Oi, doutor. Oi, sim, eu não te ouvi, doutor, desculpa. Eu não te ouvi. Jamais imaginaria que a base fosse isso. Muito interessante a sua ideia. Ah, sim, desculpa, mas é que a sua voz de vez em quando tá falhando para mim. Não sei se eu para você, mas para mim tá falhando um pouco hoje. Não, mas então, essa ideia de você utilizar esse tipo de material em várias obras, artes, né, é o que faz que valoriza o ecoartesanato, né? A gente transformar o que seria reciclado ou descartado na natureza numa obra de artesanato para geração de renda, né? Essa sempre foi a minha intenção. Então, o que nós fazemos? Agora sim, a gente encaixa essa parte do feltro do pescoço e eu vou colar em volta com cola quente. Eu já tenho ela aqui adiantada. Olha, já tenho ela aqui adiantada, então ela foi colada aqui em volta. Aí eu recorto um retângulo no mesmo Modicapri. Tá? As medidas estão nos moldes que são disponibilizados pelo blog da Santa Fé. E o que eu fiz? Eu só embalei, deixando uma margem de mais ou menos um dedo na parte de baixo. E eu passei cola quente aqui para fechar. Aqui embaixo, o que eu fiz? Eu colei, vocês vão enxergar aqui, eu colei um círculo, só para nivelar o fundo, de EVA 2 milímetros, qualquer cor, 6 centímetros de diâmetro. Aí eu colei no fundo. Aí eu venho aqui com linha de pipa aqui embaixo e eu fiz um alinhavo a toda a volta. Aqui eu venho, eu vou fechar e eu arremato esse fuxico. Eu dou um nó, eu corto, venho aqui na parte de cima, eu fiz a mesma coisa, só que aqui eu uso uma linha de pesponto num tom de rosa claro,
Porque como aqui a gente vai ser um detalhe que vai aparecer, então a gente vai sumir um pouco a cor da linha. E eu continuo fazendo o mesmo alinhavo até transpassar pelo outro lado. Venho e eu vou puxar bem até ele ficar bem justinho no gargalo. Aí eu venho e arremato. Quanto mais apertadinho, melhor fica o ajuste. Eu venho e vou fazer o nó de acabamento. Então, retornando aqui, para dar acabamento final aqui embaixo, o que eu fiz? Recortei no mesmo no de capri, um círculo de 7 centímetros de diâmetro, mas eu recortei com tesoura de picotar, tá? Agora eu venho aqui com calma e eu vou fechar com a cola quente. Essa parte aqui é só para dar acabamento, e aí nós vamos finalizar o que seria a base do corpo. E na sequência a gente vai começar a fazer a roupinha dela. Pronto, olha, veja que fica bem acabado, né? Então essa base do corpo já está pronta, nós vamos reservar um pouquinho, tá? Aí nós vamos para a roupinha. A roupinha nós temos no feltro Color Candy, floral, azul claro. Eu recorto seguindo o molde. Recorto seguindo o molde. E o que eu fiz? Eu só fiz uma sobreposição de Passana-Maria, tá? Uma Passana-Maria rosa. Deixei a parte reta para cá e o trabalhadinho pro lado de dentro. Eu fiz a volta só aqui por cima, né, lateral, e a volta toda aqui embaixo não. E depois o que eu venho fazer? Eu faço com a linha de pesponto pink, eu vou fazer o ponto pesponto. Então eu faço o pontinho assim, eu venho, vejo mais ou menos a distância, centralizo e eu passo, procuro sair na mesma posição do outro lado e procuro também fazer o mesmo tamanho, para que ele fique um ponto de bordado, um ponto decorativo. E assim eu vou fazendo até finalizar aqui embaixo. Falta um pedacinho só, eu já vou fazendo. Para quem não tem muita habilidade, quiser agilizar o trabalho, você pode também fazer esse trabalho aqui com uma máquina de costura. Às vezes você tem um pontinho trabalhado ou um pontinho zigue-zague, que seja, e você faz, mas faz assim, sempre com uma cor contrastante, uma cor pink, fica muito bonito. Dá um destaque na peça maior. Aí eu venho aqui, vou tirar um pouquinho do excesso da minha Passana-Maria, deixando aquele retinho, e vou fazer o acabamento final. Vocês podem variar bastante as cores da roupa, mesmo na coleção Color Candy Floral, você tem outras opções de cores, você tem com fundo amarelo, com fundo cor de rosa, então faz com que você possa variar as cores. Então, aí essa partezinha aqui já está pronta. O que eu venho fazer? Vou fazer agora. Eu venho com a linha de pesponto cor de rosa e fiz só nessa parte reta aqui de cima um ponto alinhado, porque eu vou franzir. Só que na hora de finalizar, eu ponho o fio para fora por debaixo da Passana-Maria, que é para mim poder puxar e dar um franzido, porque é essa parte franzida que vai fazer um encaixe legal no corpo, tá?
Então, agora nós vamos retornar para o corpo. Eu venho sempre procurando colocar a parte da emenda para trás. Agora eu vou alinhar aqui por baixo. Vou ajustar a posição do transpasse. Esse ajuste da posição do transpasse tem que ser feito de forma que o transpasse fique no meio aqui do pescoço. Então, esse a gente vai encaixando, vai virando, encaixando, até ver que chegue o encaixe. Ele não tem que necessariamente ficar justo. Ele vai ficar um pouquinho folgadinho mesmo. Que é para na hora que a gente colocar a fita, ficar um pouco de franzido. Então, para ajudar, a gente até encaixa um alfinetezinho, que ele pega o feltro de baixo, só para ele não ficar se movendo na hora que a gente for colar. Tá vendo? Nós conseguimos encaixar o transpasse aqui, agora com calma. Por isso é a facilidade do alfinete, porque ele não tira ele do lugar. Eu venho com a cola quente e vou fechar essa parte aqui no corpo. Vou colar e fixar no corpo. Eu só, por enquanto, só estou fazendo a parte reta. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado do transpasse. Então, eu venho aqui, ajustei o franzido, de forma que fique o decote bem certinho. Agora sim, eu venho, levanto aquela espacinho da Passana Maria, né, que eu levantei, e eu vou fazer o nó de acabamento. Vocês vejam que a peça em si, ela não tem muito trabalho técnico, é só mais os detalhes e a parte da montagem. Eu passei o fio por dentro, vou cortar, ajeito passar na malha de novo. Agora sim, com calma, eu venho aqui e vou colar aqui a parte do decote no corpo. Deixo ele sempre retinho. Ajeitei aqui a parte do decote. Agora eu venho com calma e vou passar um pouquinho de cola aqui para prender a parte do franzino. Pouquinha coisa. É só abaixar um pouquinho. E ele já encaixa. Então, vocês vejam que já está a parte da frente da roupinha dela pronta. E ela fica com um pouquinho de folga, olha. Um pouquinho de folga ela fica mesmo, que é para depois, na hora de fazer, colocar a faixa, ele dá uma franzidinha. Agora eu venho e posso retirar o alfinete de apoio que eu tinha colocado. Agora eu vou deixar um pouquinho de lado e nós vamos fazer as mangas, tá? As mangas também é bem fácil. Eu vou cortar, seguindo o molde, 2 vezes no forrobel e também 4 vezes no mesmo estampado da roupinha. Vou deixar um de lado. Aí eu faço o quê? Eu vou fazer um sanduichinho. Eu vou encaixar o forrobel no meio. Vou alfinetar. E por que eu estou colocando o forrobel? Para dar um pouco de estrutura, para ele ficar bem armadinho, que ele fica meio solto, né, no ar, só preso por uma parte no corpo. Então, essa parte do forrobel dá uma estrutura bem legal no trabalho. Aí eu vou trabalhar com a linha de costura azul clara, mas só que no caso aqui, eu vou usar, para aparecer um pouco mais, eu vou usar vermelho. Mas a gente vai usar a mesma linha de costura, azul clarinho, olha, é um azul bem clarinho, que comporta aqui o trabalho. O que eu vou fazer primeiro?
essa parte da curva de baixo, eu vou fazer um chulhadinho, mas eu vou fazer um chulhadinho bem discreto, assim, não precisa ser aquele bem acabado, porque vai vir a Passana Maria por cima. Então, o que eu vou fazer? Eu só vou fazer mesmo um fechamento. Eu pego, vou fazer o chulhadinho, mas eu vou fazer ele espaçadinho. Não precisa, assim, ser aquele bem juntinho, como na parte do pescoço ou da cabeça, porque vai fazer enchimento. Então, a gente faz bem espaçadinho, só mesmo para prender, para juntar. Nós vamos deixar o trabalho mesmo mais delicado na volta, que aí sim nós vamos trabalhar com ponto caseado. Veja, só para fechar, eu faço só um pedacinho. Tá? Veja que ele fica bem discreto, não é compridão, mas ele fica meio espaçado, porque eu não tenho necessidade de ficar fazendo aquele trabalho bem fechadinho, porque vai vir a Passana Maria por cima. Então, agora aqui chegando na beiradinha, agora sim, eu viro e vou começar o ponto caseado. Aí eu faço a argolinha inicial, passo 2 vezes no mesmo ponto, que é para ele fazer o nó de fixação. E aí eu venho, faço uma largura mediana, não muito pequenininha, mas também não muito grande, um certo espaçamento razoável, passo a argolinha e vou. E assim eu vou fazer na toda a volta restante. Quando chegar lá embaixo, eu retorno com o chulhadinho aberto, mais frouxinho, só para fechar. Mais uma vez, olha. Formou a argola, passou por dentro. Eu puxo sem esticar. E assim eu vou indo. Como é a linha de costura, que a gente vai usar, ele é no tom de azul quase do tom do feltro, ele acaba ficando bem delicadinho, tá? Ok? Aqui, então, ficou, nós vamos fazer o caseado até aqui, depois retornamos com o chulhado mais espaçado para finalizar. Então, retornando aqui, nós estamos já com as manguinhas prontas. O que que eu fiz? Eu fiz o mesmo trabalho que eu fiz na roupinha, coloquei a Passana Maria, deixando a parte reta para fora e o trabalhadinho para dentro, com o pespontozinho com a linha da cor pink, tá? Então, essa partezinha das manguinhas já está pronta. Nós vamos deixar um pouquinho de lado, ok? Agora, nós vamos fazer o cabelo. O cabelo é bem simples, o cabelo da parte externa, que seria as costas. Nós temos a partezinha recortada segundo o molde no forrobel também e no feltro preto, em 2 partes, tá? Nós vamos novamente fazer um sanduichinho. Vamos incorporar aqui, colocar aqui, centralizando o forrobel. E vamos alfinetar para prender. Esse forrobel vai também, novamente, da estrutura do cabelo. Principalmente porque ele vai ficar solto atrás. E o que que nós vamos fazer a princípio? Nós vamos começar com a linha de costura preta. E vou fazer aqui só para simbolizar numa cor mais clarinha, tá? No rosinha, um pesponto, só para parecer um pouco melhor. Mas vocês vão fazer com a linha de costura sempre um fio só. O que que nós vamos fazer? A mesma coisa que nós fizemos na manguinha. Nós vamos fazer, como não tem essa parte, não vai ter enchimento, essa parte de baixo não vai ter enchimento, então nós podemos fazer o pontinho caseado, o mesmo que a gente fez na manguinha, porque aí você vai ter o fechamento, mas não precisa ficar aquele trabalho tão minucioso quanto quando é com enchimento, que é o ponto chuleado. Então, nós vamos fazendo, mais uma vez, o pontinho caseado.
Vamos fazendo assim a volta todinha até uma parte. Eu vou explicar. Nós vamos fazer daqui até aqui perto do coque, nós vamos fazer o chuleado. Depois nós vamos fazer um acompanhamento, tipo arredondando, a gente faz uma marcaçãozinha até com a própria unha, já fica a marcação. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer ponto atrás. Porque essa parte do coque nós vamos encher, ele fica cheinho. Então, para evitar que o enchimento desça, a gente faz o fechamento com o ponto atrás. Depois nós retornamos pro caseado, fazemos a mesma coisa aqui, sempre acompanhando a curva, o ponto atrás, voltamos pro caseado até aqui embaixo, fechando. Eu tenho ele aqui pronto, fica mais fácil a visualização. Olha, eu fiz então, percebam aqui já está todo cheio. Como fica a separação? Quando a gente faz o ponto atrás aqui, ele fica uma separação no enchimento. O que eu fiz aqui, então? Essa partezinha aqui. Volto com a linha de costura, um fio só. Aí sim, eu vou vir com o ponto chuleado, que é aquele fechadinho, tudo juntinho, porque aqui eu vou encher. E esse, principalmente por ser preto, a gente tem que fazer bem fechadinho, bem juntinho, porque senão o enchimento, além de ficar, às vezes, saindo um pouco, ele fica aparecendo branco. Então, nesse ponto, a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Aí eu venho com o enchimento acrílico da Santa Fé. E eu vou completar mais um pouquinho e vou fazer o fechamento. Vocês vão encher, mas ele não vai ficar esturricado. Ele tem que ficar fofinho. E colocando bem nos cantinhos, para ele poder ficar na curva também, bem cheinho, tá? Parece que não, mas na hora que a gente monta na cabeça, esse coquezinho dá um charme muito especial na peça. Agora sim, eu venho, retorno com o ponto chuleado, sempre com a linha de costura um fio só. Por que linha de costura um fio só? Porque ele acaba ficando mais incorporado ao feltro, ele fica praticamente meio que invisível, principalmente preto no preto. Aí a gente só vamos fazendo um chuleadinho aqui para fechar, para a gente encerrar esse lado. Como sempre, eu sempre uso a unha como uma reguinha, para ele ficar sempre o mesmo tamanhinho. E vamos seguindo o chuleado até chegar nessa beiradinha. Então, olha, fechei, vocês vejam que eu fechei, ficou aqui fofinho. E eu costumo deixar sempre uma dica, né? Eu sempre costumo deixar um alfinetezinho para saber qual é a frente, para a gente não se atrapalhar na hora de colar, tá? Então, eu vou deixar isso reservadinho para a montagem final. Agora, nós vamos o quê? Nós vamos fazer a cabeça. Então, mais uma vez, seguindo os moldes, eu vou cortar uma vez no forrobel e 2 vezes no feltro no dicato. Vou fazer um sanduichinho. Percebam que fica essa partezinha da orelha sem forração. A gente vai deixar assim mesmo, que é para quando a gente for fazer a costura, a orelhinha ficar meio soltinha, tá? Venho aqui, vou alfinetar. E vou fazer o mesmo pontinho chuleado à volta, na cor do salmãozinho, mas só que eu vou trabalhar só daqui para baixo. Olha, 1 centímetro acima da orelha até a volta inferior. Ok? Eu já tenho aqui um prontinho. Como o ponto é o mesmo do que nós fizemos no pescoço, então a gente não tem muita necessidade de retomar. Então, o que eu fiz? Fiz aqui a volta todinha, contorno da orelha, venho aqui por baixo e venho aqui por cima. Para separar a partezinha aqui do feltro com o forrobel, como nós vamos colocar um pouquinho de enchimento aqui nas bochechas, então, para o enchimento não for ir para a orelha, a gente faz o mesmo processo que a gente fez no coque.
nós vamos contornando aqui, acompanhando a curva do rosto, da bochecha. Eu venho e vou fazer ponto atrás. Eu fiz de um lado e fiz do outro. Aí eu venho aqui, chego mais ou menos um pouquinho mais acima do centro, eu vou fazer 2 pontos palitos inclinados para fazer a marcação da orelha, o detalhezinho da orelha. É bem simplesinho. Eu venho aqui, faço um ponto palito para cá, depois venho como se fosse um Vzinho meio aberto. Aí eu fiz de um lado, vou fazer do outro e arremato aqui atrás. Fica pronto. Agora o que nós vamos fazer? A parte do cabelinho aqui, a boquinha, os olhos, nós vamos fazer a aplicação do termocolante definitivo. Então a gente vai trabalhar com termocolante. O termocolante, a data que eu uso é o Tech Label. Nós temos a partezinha mais brilhosa e a partezinha fosca. A partezinha mais brilhosa é onde está o filme termocolante. E é onde pega a caneta. Então, eu venho com uma canetinha preta, eu faço o risco da boca. E aí eu venho com o feltro, coloco no verso do feltro goiaba, é o que eu uso para boquinha, é o que eu mais gosto. E o que eu venho? Eu venho e coloco a parte brilhosa com o risco para baixo, venho com o ferrinho a seco, temperatura algodão, e coloco por cima por apenas 5 segundos. É bem rapidinho. 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu venho, espero esfriar um pouquinho. E retiro a película. Retirando a película, eu vou recortar a boquinha, seguindo o risco. Eu vou só cortar para diminuir um pouco o tamanho do feltro. Olha, é só ir acompanhando o risco. Como eu disse, os moldes estão sempre sendo disponibilizados pelo blog da Santa Fé. Lá vocês vão encontrar, além dos moldes, todo o passo a passo escrito e lista de materiais, para que vocês não tenham nenhuma dúvida e tenham sempre a facilidade de reproduzir a peça do começo ao fim. Aí eu venho, eu vou tirar aqui o alfinete que eu tinha feito o fechamento, e vou fazer a marcação. Eu venho aqui e faço mais ou menos um dedinho, centralizo, e eu fiz a mesma coisa, o mesmo processo com a faixa do cabelo, só que no feltro preto. Eu encaixo aqui, alinho bem aqui por cima, pela curva. E eu faço os olhinhos. Tá? Aí faço mais ou menos a marcação dos olhinhos. Mas para mim ter certeza da altura dos olhos, o que eu vou fazer primeiro? Eu vou ver a franja. A franja, o que é feito? É feito o mesmo processo, só que a gente chama de dublagem. Eu passei, né? Apliquei no feltro preto, depois eu colei no feltro preto de novo e recortei. Então ele ficou mais grossinho, que a gente chama de dublagem. Eu faço uma simulação. Olha, eu encaixo aqui e faço uma simulação do rosto para saber se eu não preciso ajustar mais os olhinhos, tanto na altura como na inclinação do rosto, para ver, eu vejo a feição da boneca, vejo se está do meu agrado. Eu vendo que está tudo ok, o que eu vou fazer? Eu retiro a franjinha, venho
com o papel maior de proteção e eu vou fazer a aplicação definitiva. É a mesma temperatura, só que nós vamos contar mais tempo, nós vamos contar 25 segundos para a aplicação definitiva. Tá? Eu só vou simular um pouquinho aqui, porque eu já tenho ela já pronta, só para ela não sair do lugar. Mas em casa vocês façam espaçadamente 25 segundos em cada parte. Ok? Vou tirar aqui do ladinho, que eu já tenho ela toda aplicada. E o que que eu fiz? Aí nós tínhamos o quê? Deixar essa parte superior aberta. Depois que eu aplico a parte preta do cabelo, eu venho com a mesma linha preta de costura, eu vou fazer o chuleado aqui, tá? Eu vou fechar essa parte porque eu vou encher agora para fazer a feição do rosto. Eu vou colocar enchimento aqui na bochecha e depois reduzo um pouquinho até mais ou menos perto dos olhos e depois não fica sem nada, tá? Vai ficar só por conta do forrobel. Vamos lá, voltamos com o nosso enchimento. Eu vou colocando aos poucos e vou ajustando aqui na altura da bochecha. Então aqui, olha, eu enchi, retornando, eu enchi bem aqui, não muito, só fofinho, a parte da bochecha, a altura aqui da boca e um pouquinho aqui entre os olhos. Agora eu volto aqui, retorno e eu vou fechar com a linha preta e o enchimento com a linha preta e fazer o ponto chuleado. Eu vou fazer aqui rapidinho para a gente finalizar. Vocês aqui, vocês façam bem juntinho, tá? Aqui eu vou fazer um pouco mais espaçado, só para acelerar o tempo da live, tá? Mas em casa vocês façam bem juntinho. Isso depois eu posso retomar e completar quando finalizar a peça. Só para fechar, para a gente já poder montar a nossa boneca propriamente dita. Vocês vejam que vocês podem fazendo as partes, as peças por partes, e depois ir juntando e formando várias bonecas ao mesmo tempo. Então dá para fazer em linha de produção. Vocês primeiro fazem o corpo, depois fazem a roupinha, vão fazendo a montagem, vão fazendo as manguinhas, depois a cabeça, e depois é só juntar. E vocês conseguem fazer várias em poucos dias. É rapidinho. Não tem muito segredo de ponto. É só um detalhezinho ou outro a mais. E vamos que vamos produzir, né? Vamos produzir e oferecer nas redes sociais. E fazer um din-din. Tá todo mundo, né, que não pode trabalhar presencialmente, vamos trabalhar online. Lá, vou aqui, fechei aqui, vou encerrar o avô. Arrematar. Aqui por baixo. E vamos começar então a montagem. Propriamente dita. Vamos lá. Então nós voltamos, retornamos ao corpo, tá? Vamos para saber a posição exata das manguinhas. Deixa eu só retirar aqui o meu ferro. E retirar aqui. Eu tinha esquecido, fica mais fácil a visualização. Então, só para a gente saber mais ou menos a posição que nós vamos colar a nossa fita, nossa faixa, nós vamos simular a posição da manguinha, tá? Então, vejam que fica a parte trabalhada pro centro, aqui, posicionando na altura do que seria o ombrinho dela. Eu posiciono mais ou menos e eu venho com a faixa por baixo, só para ter uma ideia
da posição que fica melhor nela. Achei aqui, retiro, depois eu vou fazer essa marcação novamente. Eu venho aqui por trás, acerto. Agora sim, a gente vai formando o franzidinho, tá? Achar o meio aqui e eu vou colar a ponta da faixa. A nossa fita é uma fita número 4, na cor pink. Aí eu repuxo um pouco, que aí eu vou ajustando o franzido. E a mesma coisa do outro lado. Eu venho aqui, faço uma dobra. Só para fazer o arremate da fita. E eu vou fechar. Fechei. Certo, franzidinho, direitinho. Agora sim, eu venho com a marcação definitiva das minhas manguinhas. Eu venho aqui, ajusto de um lado, deixo ela levemente inclinada. Aproveito e prendo aqui com alfinete para ajudar, auxiliar na hora da colagem. Venho de um lado, do outro. E agora, na colagem, como é que nós vamos fazer? Ele fica solto aqui do lado, tá? Eu só vou colar necessariamente essa partezinha central, tá? Aí eu venho com calma, cola quente. É essa partezinha aqui que vai sustentar a manguinha no corpo. Porque se eu for colar até a ponta, até os extremos, ele não vai fazer essa curva de uma forma legal. Agora eu venho, posso retirar os alfinetes. Olha, já tá montadinho. Agora vamos começar a montar a cabeça. Finalizei aqui. Vamos só, antes de colar a cabeça no corpo, vamos fazer a feiçãozinha dela, gente. Aproveitar aqui. Vamos começar aqui. Vamos começar com um blushzinho. Vamos fazer, como sempre, umas batidinhas de leve. Vamos girando. Bem devagarzinho. Só para dar uma coloração, a feição do rosto. Depois, se você sentir mais necessidade de passar o blush, mais blush na hora que tiver aplicado já no corpo, dá tempo de você retocar. Aí eu venho com a caneta permanente, e eu vou fazer o que? Primeiramente, eu vou fazer a partezinha do nariz com calma. Eu venho. Costumo fazer primeiro o primeiro traço bem levinho, e depois eu venho e completo. A boquinha, eu sempre saio um pouquinho aqui no extremo, sempre saio um pouquinho para fora, como for já formando meio sorrisinho. Depois eu venho aqui no centro, eu faço um círculo. Depois eu vou fazer uma curva até aqui no meio da boca, até o centro, para fazer o formatinho da boca. Agora eu venho aqui, vou fazer só o que seria os cílios. Venho, faço 3 num lado.
e 3 do outro, sempre saindo de dentro para fora. Tá? E depois, no final, a gente completa com a tinta para fazer o brilho, mas vamos fazer isso depois que a gente montar o rostinho. Antes da gente colar no corpo, o que eu vou fazer? Eu vou unir a parte da frente, que seria o rostinho, com a parte das costas do cabelo. Vocês vejam que ele encaixa direitinho, mas eu só vou passar a cola do coque até o outro coque. O restante fica solto, ok? Parece difícil, mas é bem simples o encaixe dessa cabeça no corpo, gente. Só se preocupa que ele fique bem encaixadinho aqui. Encaixou. Firmou bem a cola. Agora sim, nós vamos voltar para o corpo. Gente, nós só vamos encaixar aqui, tá? É bem simples. Você encaixa e é nesse momento que você escolhe a posição da cabeça. Você pode deixar ela reta ou meio inclinadinha, como eu deixei a minha, tá? Você levanta, vai passar a cola aqui na parte de cima do pescoço, ajusta ele novamente, segura um pouco. E agora nós vamos virar e fazer a mesma coisa com a parte de trás. Aqui o meu vai ficar inclinado porque eu dei uma inclinada na cabeça. Se você quiser deixar retinha, a parte de trás vai ficar retinha. Se você quiser fazer mais comprido o cabelo, é só você ampliar aqui o final. Aí você tem essa partezinha livre para você encaixar uma correntinha de meia pérola média para fazer o colarzinho. Aí você vem, deixa ele bem ajustadinho aqui no pescoço, principalmente em cima da emenda do feltro, tá? Eu só vou encaixar com alfinete para adiantar aqui, mas em casa vocês com calma, vocês dão uns pontinhos atrás, prendendo as pérolas, deixando bem justinho aqui, tá? Eu agora ajusto direitinho aqui a franja, na parte de cima. Olha, eu ajusto. Ajusto. Acho que agora retornou a parte de cima. Eu ajusto aqui a franjinha e vou passar cola só aqui na parte de cima, para ficar bem soltinha a franjinha, tá? Tá todo mundo escrevendo que linda, que linda, que linda, parabéns. É a Lia, a Betânia, é a Solange, a Helena, a Edna, todo mundo dando parabéns. Merece sim nosso super parabéns para a Wanda, hein? Você que gostou, curte, compartilha, manda mensagem para a Wanda que deu um show. Que peça maravilhosa. Ela tem muitos detalhes, mas ela é rica nos detalhes. E é por isso que ficou linda, viu, Wanda? Ai, que bom, fico feliz que tenham gostado, gente. Então, agora nós vamos o quê? Nós vamos cortar. Então, eu pego o mesmo cordão de pérolas, só que a mais estreitinha, do que a gente usou no colar. Aí eu corto 2 vezes, 45 centímetros. Aí eu venho aqui, deixa eu colocar aqui na frente. Aqui na frente, eu vou passar ele até a altura do cabelo, e vou dar 2 voltas. E vou ajustando a altura até que eles fiquem do mesmo tamanho. Ó, eu acho que agora voltou, então vou recapitular. Então eu passei aqui pela frente, até mais ou menos a altura do cabelo, dei uma volta, tá? Aí eu venho com a cola quente, eu vou colar um pinguinho aqui atrás, a primeira,
Primeira correntinha. Aí eu ajusto a de trás aqui e vou colar o final dessa. Prendi as duas partes. Então, você veja que fica soltinho aqui, né? Fica soltinho e aqui fica com duas camadinhas. Aí eu venho com a Passana Maria de Margaridas, eu separo as florzinhas. Com a tesoura eu separo as margaridas e eu vou colar 3 aqui em cima. Só para fazer um detalhezinho a mais aqui do lado. Colo uma do ladinho. Depois eu colo a outra aqui do ladinho. E aí eu vou dando a graça ao charme essa kokeshi, que é uma bonequinha tradicional japonesa, que ela, em geral, é feita em madeira, ao estilo que é feita a matrioska, né, na Holanda. Só que é feita com a figura kokeshi. Então, eu só transformei, adaptei. Aí, depois, com calma, você vem, completa o miolinho com meia pérola e repete o mesmo processo aqui do lado. Aqui na frente, agora eu vou passar para a pronta, fica mais fácil. Olha. Então, aqui o que eu fiz? Eu repeti o mesmo processo aqui do lado. Completei com 3 pérolas, meia pérolas maiores, uma grandona e 2 médias, para fazer o detalhe aqui na frente. Dei o brilho com a tinta de tecido branca e o pinta-bolinhas. Mais um charmezinho, uma meia pérola pequenininha em cada ponta da orelha, com um brinquinho. E aqui atrás, eu colo um laço duplo, com a mesma fita que eu fiz a faixa, junto o franzo, e vou colar 3 florzinhas, depois com 3 meia pérolas para dar o acabamento. E pronto, ela já está pronta. O que eu posso falar em nome de todo mundo que está acompanhando a nossa live, muitas mensagens chegando para você, é uma única coisa. Arigatô, viu, Wanda? Arigatô! Obrigada, gente. Isso aí, um arigatô, que seria um muito obrigado em japonês, que é arigatô mesmo. A Wanda deu um show esse! Merece obrigada, gente. Carinho, né? E os moldes estarão todos disponíveis gratuitamente, né, Wanda? Isso, estão no blog da Santa Fé, gente. Veja, provavelmente eu devo estar o link aí, vocês cliquem. E lá vocês vão ter não só os moldes em tamanho natural, a lista de material completa e mais o passo a passo de todo o processo escritinho para vocês não terem nenhuma dúvida. Olha, arigatô mesmo, hein? Conta para a turma toda aí o seu Instagram e o seu Facebook, Wanda. É fácil. O Instagram e o Facebook é só procurar com Wanda Fornazieri. E tem agora o meu canal no YouTube. É só também acessar para o Wanda Fornazieri, tem vários videoaulas com vários temas lá para vocês conferirem tudo direitinho, bem explicadinho e com link para moldes. Aguardo vocês lá. Por essa aula maravilhosa. Você que assistiu mais tarde ou quando assistir, deixa um beijo para a Wanda, curte, compartilha, participe, que isso incentiva muito os nossos incansáveis, maravilhosos professores. Obrigado, viu, Wanda? Eu que agradeço, doutora. Até a próxima. Obrigada a todos pela companhia. Beijo. Tchau. Os moldes vocês encontram na descrição desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam, deixem um like, comentem e compartilhem mais essa super dica de ecoartesanato. E aguardo vocês na próxima quinta. Até lá!